Tema de hoje: felizes são aqueles que ajudam os pobres. Esse tema é o primeiro versículo de um dos Salmos. Quero dizer a todos vocês que eu recomendo que se escutem, se possível, ao longo da semana ou das semanas, enquanto você está no trânsito, fazendo alguma coisa, as mensagens que foram ministradas nesse ano. Desde janeiro estamos estudando parábolas de Jesus, pegando os ensinos de Jesus, para que nós possamos encarnar, entender, vivenciar tudo que o nosso mestre ensinou. E aqui tem mais um dos seus ensinos. Nós vamos dar mais uma das parábolas de Jesus, porque é nesses ensinamentos que nós vamos entender esta obra dele, que ele quer que nós vivamos nesses dias. Começo a leitura em Lucas 16, no versículo 19 ao 31. Quero dizer que todos os textos que eu vou utilizar estarão aqui nas nossas telas, para que a gente possa acompanhar juntos. Lucas 16, de 19 a 31. Pessoal das telas, por favor, coloque para mim. Começo a leitura, diz assim o texto: havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui, e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós, há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Antes de estudar o texto, é importante nós destacarmos aqui algumas coisas que essa parábola não é. Essa parábola não é para ensinar que quem tem casa boa vai para o inferno e que o morador de rua vai para o céu. Que todo mundo que queira ir para o céu tenha que viver uma vida de mendigo e que qualquer pessoa que tem algum bem vai para o inferno. Não é isso que a parábola está ensinando, não é esse o enfoque da parábola. Outra coisa, Jesus não está escrevendo aqui, ou descrevendo aqui, quem está no inferno, vendo quem está do lado de lá, e os do lado de lá, num grande jantar, vendo aquele outro que está na bagaça. Essa parábola não é um ensinamento sobre céu e inferno. Até porque a palavra inferno não existe na Bíblia Sagrada. A palavra que existe é Hades, que é sepultura.
E ele chama Abraão de pai e Abraão chama ele de filho. Na verdade, aqui está uma descrição de Jesus da tormenta do ego existencial de uma pessoa e a paz tranquila do outro, mesmo que tivesse passado por sofrimento. Até porque, se você é cristão e acredita, como diz no Novo Testamento, que foi Jesus quem inaugurou o céu, de acordo com João capítulo 3, que diz que ninguém subiu ao céu, senão aquele do céu desceu, o Filho do Homem. Se você, como cristão, acredita que na ressurreição Jesus foi o primeiro de todos a entrar nos céus, abrindo um novo caminho diante de Deus, esse acontecimento foi antes disso. Então não poderia estar falando de céu e inferno aqui, porque não é esse o tema da parábola, então eu não vou tocar mais nesse assunto, não é esse o tema da parábola. O contexto desse texto, esse texto está dentro de um contexto. E pelo contexto você compreende melhor o texto. E o contexto todo, Jesus está falando sobre a questão do dinheiro. Ele está falando sobre servir o Deus Mamon, que é o dinheiro, ou servir o Senhor. Em Lucas 16, versículos anteriores a esse, no versículo 12, ele contando uma parábola de um homem infiel ao seu senhor, um mordomo que foi infiel no uso dos bens, diz aqui em Lucas 16, 12, e se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? O pensamento bíblico naquela parábola anterior a essa que nós ainda vamos estudar, está tratando de que toda riqueza pertence a Deus. Na verdade, mordomos somos todos nós. Na parábola que vamos estudar sobre o mordomo, você vai ver que o mordomo somos nós. Nós é que somos esses mordomos. Então, se Deus não pode confiar em nós a riqueza material, que é temporária, e sermos bons mordomos dela, como Ele poderá confiar a nós riqueza espiritual? É o que o texto está dizendo. No texto, o dinheiro, as riquezas, as posses, ganham uma personalidade. Virou um Deus. Deixe-me ainda abrir um parêntese aqui, que quando aqui falo de riquezas, de posses, de bens, não venha você de classe média, baixa ou alta dizer assim, eu não sou rico. Você é sim, senhor. Eu vou te comparar com aquele povo que a gente serve lá na África, que às vezes tem que batalhar para ter a comida do dia. Ali você vê o que é pobreza. Nenhum de vocês aqui é pobre neste nível, deste mendigo, por exemplo. É que a gente tem aquilo que eu já falei das parábolas anteriores. Nós temos uma mania de quando nós lemos a parábola e tem o bombom e o mau-mau, a gente sempre se parece com o bombom, não é? Você lembrou do desenho? A gente sempre acha que nós somos o bonzinho da história. Mas Jesus, as suas parábolas são sempre provocativas. E Jesus estava nessas parábolas, aqui nesses textos, ensinando aos discípulos, mas provocando os religiosos, que se diziam posses de riquezas espirituais, mas eles não eram fiéis com as riquezas materiais, porque eles amavam o dinheiro. E Jesus está combatendo esse amor ao dinheiro. E Jesus então mostra uma personificação do dinheiro, como se o dinheiro fosse um duende aqui no nosso ouvido, ficar falando conosco o que nós temos que fazer, mas Deus do outro lado falando conosco o que devemos fazer, e Jesus fala, decida qual dos dois que você vai ouvir, não dá para ouvir os dois ao mesmo tempo. Lucas 15, 3 diz assim, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E é nesse contexto que ele conta essa parábola do rico e Lázaro. Vamos estudar então essa parábola, sabendo que é este o ensino de Jesus já. Lucas 16, 9, vamos rever alguns trechos da parábola. Havia um homem rico,
que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. O homem rico, ele se vestia com roupas caríssimas, mas o detalhe do texto é, todos os dias. Para quê? Alguém tinha necessidade de vestir roupa de festa, aquela roupa que você fala, essa é roupa de sair, não é? Esse tipo de roupa, detalhe, todos os dias. O mais provável é que ele queria impressionar as pessoas com a riqueza que ele tinha. Esse desejo de se mostrar nunca é satisfeito. As pessoas que sofrem desse narcisismo, eu quero te dizer, você nunca vai ficar satisfeito, sempre vai querer mostrar mais. O texto também nos dá a entender que ele fazia banquetes todos os dias. Gente, um banquete é planejado com antecedência, tem todo um trabalho ali dos funcionários para fazerem aqueles banquetes. Ora, um cara que queria ser servido assim todos os dias, também não dava folga para os funcionários. Talvez fazendo-os até mesmo trabalhar nos sábados, o que era proibido pela religião dele, porque diz aqui todos os dias, todo dia tinha que ter esses banquetes. Em Lucas 16, versículo 20 e 21, continua o texto dizendo: diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Segundo personagem da história, Lázaro. Ele é um doente. Ele não pode trabalhar devido às suas doenças. Ele também não tinha família para poder cuidar dele. Está aí a razão porque o pessoal da comunidade, do povoado, o respeitava, se condoía com a sua situação e o deixou ali no portão da casa do rico para ver se ele poderia comer alguma coisa, porque era gente pobre também que não tinha o que fazer com ele. O homem rico era o único com recursos que poderia ajudar o Lázaro. Como Lázaro ficava bem ao portão de entrada, era impossível que ele não fosse visto pelo homem rico e também por seus convidados, que chegavam todos os dias lá para os seus banquetes e jantares. Mas aí introduz um outro personagem aqui no texto, os cães. Na tradição bíblica e judaica, os cães, eles são considerados animais impuros, da mesma forma como são os porcos. Diferente da nossa sociedade, que os cães são bichinhos de estimação, lá eles não eram vistos assim. Não havia cães que nem você tem hoje no quintal de casa, tudo mais. Quem tinha cão de guarda. Era para isso que os cães serviam. Os cães não eram assim os pets, não é? Eles eram esses cães de guarda. Os cães eram ali o sistema de segurança da casa do rico. E os cães comiam o que caía das mesas ou o que sobrava. Assim, os cães eram alimentados e o Lázaro ficava com fome. Cães de guarda são bravos. Ninguém ousa se aproximar deles. No entanto, os cães viram que aquele homem doente lá no portão era amigo deles. Ficava no chão, no nível deles. E eles então lambiam as suas feridas, é um sinal de carinho da parte dos cães para com aquele homem. Desde a antiguidade se sabia que a saliva, por exemplo, ela é 6 vezes melhor para limpar uma ferida do que água. E até tem uma curiosidade interessante. Arqueólogos encontraram na região de Asquelon, em Israel, um lugar de acolhimento de doentes, que era de origem da Fenícia, lá dos fenícios, em que as pessoas pagavam para serem lambidas por cães como tratamento medicinal. Lá nessa escavação foi encontrado em torno de 1.300 corpos desses animais, de cães, enterrados ali.
Nessa parábola, o dono se recusa a ajudar um homem pobre e doente que está do lado de fora do portão da sua casa. Mas os cachorros fazem o que eles podem. Por isso, vão lá e lambem suas feridas. O dono deles não ajuda o Lázaro, mas ele sim. Os cães, como aqueles que eram cães de guarda, eles eram hostis a qualquer humano desconhecido, mas não eram com o Lázaro. Ele parecia ser amigo deles, então eles cuidavam dele. Eu quero que vocês entendam isso com a mentalidade de cão, não como a que nós temos hoje, mas a mentalidade de alguém que está falando de um animal que era impuro, de um animal que você não tinha dentro de casa, mas esse animal era melhor do que aquele outro animal vestido, bonito, de linho, que morava dentro de uma casa, está entendendo? É isso que o texto está querendo mostrar. Talvez se nós trocássemos aqui o bichinho de cão para talvez ratos, alguma coisa que a gente acha que é nojento, que você não teria de estimação, né? Talvez pensando nisso, nós entenderíamos assim: os ratos foram mais misericordiosos do que esse homem. Lázaro é paciente no sofrimento dele. Nós estudamos aqui no domingo passado que existem duas palavras no Novo Testamento para expressar paciência. Coloque para mim a tela, por favor. Uma é a paciência de quem sofre, essa palavra hipomoné. Outra é a paciência de quem tem o poder para vingar, que é aquela que nós estudamos já, macrotúmia. Mas Lázaro exercita esse tipo de paciência. Essa paciência é traduzida na Bíblia Sagrada, em alguns textos, como longanimidade. Explicando para você o que é longanimidade, significa sofrer por um longo período sem reclamar. É esse tipo de paciência que nós vemos ali manifesto na vida do Lázaro. É a paciência do oprimido que não pode fazer nada com relação à sua fome, à sua dor, à sua privação, ou a injustiça de quem está sofrendo. É essa a atitude que Jesus nos ensina quando ele diz o seguinte, lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 41. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Jesus está nos ensinando, ande a 2ª milha. Esse tipo de paciência você precisa exercitar dentro da tua casa. Quando uma pessoa dá uma bola fora com você, você tem a razão é sua, a pessoa deu a bola fora, mas você faz o seguinte, você vai andar ainda a 2ª milha. A 1ª milha é obrigação, a 2ª milha é um bônus. Jesus usa essa expressão porque os soldados romanos tinham o direito de pegar qualquer cidadão e falar, olha, me ajude a carregar as minhas armas por 1 milha, e você era obrigado a ajudá-lo a carregar as armas por 1 milha. Jesus falou, se alguém te obrigar a carregar as armas por 1 milha, anda 2. Surpreenda as pessoas servindo, faça com as pessoas aquilo que elas não esperam, porque 1 milha era esperado, mas 2 não. Vá além. Essa paciência de alguém que sofre, está pesado, mas olha, eu vou andar mais um pouquinho porque eu quero te ajudar. Está doendo tudo isso, mas eu vou suportar mais um pouco, porque eu ainda quero salvar o casamento. Está uma situação difícil de suportar, mas eu vou sofrer um pouco mais, porque eu quero salvar essa situação. Essa paciência de Jesus na cruz, que está lá sofrendo dores, escárnio, e ainda fala, perdoa, eles não sabem o que fazem. Eu imagino a paciência de Maria, uma mãe, vendo um filho sofrer daquela maneira, e permanece ali o tempo todo, diante dos seus sofrimentos. Assim como Lázaro, Jesus não tinha o que fazer diante daquelas forças opressoras que o cercavam naquele momento, tinha que sofrer, mas da mesma maneira como o sofrimento na cruz termina com a história da ressurreição, a história dessa parábola também vira.
e nós vemos um cenário totalmente diferente. Lucas 16, 22 e 23. Chegou o dia em que o mendigo morreu, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde ele estava sendo atormentado, olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Lázaro morre. E certamente ele não teve nenhum funeral. Não tinha dinheiro para isso guardado. Seus amigos não tinham dinheiro para lhe pagar um funeral. Mas a história diz que ele foi escoltado por anjos e levado para um banquete de honra. É por isso que eu estou querendo dizer que aqui não está falando de céu ou inferno. Dá para você notar que Jesus usa figuras simbólicas. Ou você acha que lá no céu vai ter mesmo uma mesa, vão pegar aquela coxa grandona assim, é isso. Entendam as figuras, por favor. Entendam as figuras. O que Jesus está querendo mostrar é exatamente um homem que passou fome a vida toda, a justiça para ele o que era? Sentar no maior lugar de honra que um judeu pudesse imaginar, ao lado do Abraão. Coloca a figura para mim, por gentileza. Os jantares antigos tinham as mesas mais ou menos assim como nós já demonstramos em duas parábolas nossas aqui, que nós já estudamos. E as mesas, elas eram assim, nesse formato circular, 3 pessoas lá, 3 aqui, 3 aqui, e conforme você senta, nota que você se reclina sobre uma outra pessoa. O principal da mesa ficava ali, Lázaro ficou ao lado dele. Por isso que algumas versões dizem que ele se reclinou no seio de Abraão, no peito de Abraão, mostrando essa ideia da posição de honra que ele estava na mesa, é nesse sentido, tá bom? Quando fala, ele reclinou no seio de Abraão, você imagina o cara assim, que nem bebezinho. Não, não é isso. Está falando que é no jantar, é essa posição de honra. Está mostrando que o lugar de honra dele no lado de Abraão. E um detalhe, um homem que passou fome a vida toda, a justiça para ele era um grande jantar. Era comida. É isso que está mostrando aqui, esse banquete de honra. Então, o homem rico também morre. E é sepultado. Ele tinha dinheiro, então a ele lhe é dado um funeral, certamente com muitas pompas. Mas tem uma coisa que eu aprendi sobre a morte interessante. Bom, morte, segundo a Bíblia, morte é inimiga. Não tem nada de bom na morte, a não ser uma coisa que eu vi. A morte não se corrompe. Uma coisa interessante sobre a morte é que não adianta dinheiro, você não vai subornar a morte. Não tem jeito. Está lá esse rico, que a gente não sabe nem o nome dele, porque o homem era tão indigno que Jesus não dá nem nome para ele na história. Dá para o mendigo, mas para ele não. Um dia esse homem está lá, ricão, e chega alguém do lado dele. E aí, mano, vamos? Quem é você? A morte. Vim te levar. Dona Morte, eu não quero ir agora. Não tem escolha, meu amigo. Toma aqui dinheiro, eu sou rico. E eu com o seu dinheiro não vale nada do lado de cá. A morte vem sobre todos. E o chocante é que ele vai para o Hades é sepultura, mas a dele tem tormento. E ele ainda vê o Lázaro, e nota que no texto, ele reconhece o rosto do Lázaro, e chama o Lázaro pelo nome. Nessa hora, não dá uma ira com o cara, desculpa o termo aqui, seu desgraçado. Quando você estava em vida lá, você talvez nem cumprimentasse o cara, falasse aquele mendigo, agora que não, ó, o Lázaro lá, e o nome dele, você sabe. Note então que esse homem via o Lázaro na porta da sua casa, conhecia o seu nome, mas nunca se dispôs a fazer nada para ele enquanto estava vivo. Agora a mesa virou, o jogo virou, meu querido.
Qualquer ouvinte do Oriente Médio, acostumado com essas histórias, as histórias de Jesus, ela tem uma métrica, uma maneira de se contar, que era normal nas histórias populares do seu tempo. Igual os contos ocidentais de romance que a gente espera que sempre termine assim, e viveram felizes para sempre, não é? Terminam assim. Qualquer ouvinte do Oriente Médio já esperaria algo que deveria acontecer nessa narrativa, já que a grande questão no Oriente Médio tem a ver com honra e vergonha. Então este homem, talvez agora num profundo momento de vergonha, o que ele deveria fazer? Eles imaginariam que Jesus iria continuar a história assim, que o homem rico veria Lázaro numa posição de poder, ao lado de Abraão, e faria então um grande discurso, se desculpando e pedindo para Lázaro o seu perdão. Só que na história de Jesus não é isso que acontece. O cara ignora o Lázaro e se dirige ao Abraão. Lucas 16, 24. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Continuando, e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque eu estou sofrendo muito nesse fogo. Parafraseando o texto, seria mais ou menos assim: Abraão, eu estou sofrendo e eu não estou acostumado a isso. Quando um mendigo sofre, não importa, pois ele sempre tem algo ruim acontecendo com eles, mas para gente como eu, isso é terrível, é insuportável. Algo precisa ser feito agora. Eu estou vendo aí que o Lázaro já melhorou dos pés, não é? Então, manda-o trazer uma bebida bem geladinha aqui para mim, seria mais ou menos isso. O cara não desceu do salto nem no inferno. O texto não está falando de inferno, mas eu estou colocando aqui agora. Na verdade, ele queria que o Lázaro viesse servi-lo. Em outras palavras, eu estou aqui, mas eu ainda sou rico, e o cara está aí, mas ele ainda é mendigo, e ele que tem que me servir. Vamos lá, gente, o que a gente esperaria que o Lázaro dissesse para esse canalha? O que a gente espera na história é o Lázaro lá de cima falar um monte para o cara: você é um canalha, e ainda quer que eu te sirva? Você está brincando, né? Onde você estava quando eu estava sofrendo? Você me via, você sabia o meu nome, tanto que me reconheceu agora. Você alimentava os seus cães, mas não me dava comida. Eu queria só as migalhas, o resto de comida, mas eu não valia nem isso para você. Talvez ele dissesse assim: Abraão, deixa esse monstro, esse ego monstruoso queimando, porque o que ele está sofrendo é metade do que ele merece. É isso que a gente imagina que Lázaro deveria falar. Mas o Lázaro fica quieto. No seu dia triunfal, com o poder nas mãos, do lado do grande patriarca Abraão, símbolo de maior poder dentro daquele clã, da história daquela nação, Lázaro não pensa em executar nenhuma vingança. Lázaro demonstra aqui aquela outra palavrinha do Novo Testamento, que é traduzida como paciência. Coloque para mim, por favor. A palavra chama-se macrotúmia. Tem umas pessoas que acharam bonitinha essa palavra. Até nas redes sociais essa semana circulou pessoas falando macrotúmia. Eu achei bonita. Bonita. Acho que se eu tivesse uma filha, poderia se chamar macrotúmia. O que vocês acham? E ela se apresentar como aqueles antigos, né, do Oriente Médio. Sou macrotúmia, filha de Anésio. Hã? Bonito. Gente, macrotúmia significa paciência, o que vocês entendem comigo aqui agora.
Mas é uma paciência diferente daquela anterior. Aquela anterior é paciência de alguém que sofre, não tem o que fazer e ainda vai se esforçar para fazer algo mais. Essa é daquele que tem o poder nas mãos e pode se vingar. Essa macrotúmia significa colocar de lado a sua ira e exercer misericórdia. É o que a Bíblia chama de que Deus é tardio em irar-se. Eu tenho tudo em minhas mãos para vingar agora, mas eu não vou vingar. Eu não vou. Está nas minhas mãos agora acabar com você, mas eu não vou fazer isso. Eu vou esperar. Eu não posso tomar nenhuma decisão com essa ira no meu coração. Guarde isso daqui que eu vou falar. Somente quem exerceu hipomoné, aquela outra paciência, longanimidade, é que estará com o caráter preparado para exercer a misericórdia, a macrotúmia, ser tardio em irar-se em seu momento de poder. É assim que nós devemos aprender a viver melhor. Se você está sofrendo, meu querido, o seu caráter está sendo trabalhado para que em seu dia de poder nas mãos, você exerça também misericórdia. Amém? Algumas lições dessa história mostram que o que eu faço com as minhas riquezas aqui na terra tem implicações eternas e profundas na minha alma. A maneira como você lida com as suas riquezas forma muito quem você é e quem você vai ser. Nós somos muito o reflexo dos bens, poder, influência, autoridade e dinheiro que nós temos. Nós somos isso. Como dizia o título de um livro já esgotado do bispo McAllister, ele dizia: dinheiro é um assunto altamente espiritual. Nós conhecemos como é uma pessoa da maneira como ela lida com o dinheiro dela. Se ela é misericordiosa, nós entendemos que ela percebeu que o dinheiro não é dela, nem a vida é dela, mas que tudo pertence a Deus. Mas se ela é uma pessoa que usa o dinheiro para oprimir outras pessoas, Jesus conta o destino de duas pessoas assim aqui. Duas verdades que eu quero estudar aqui e terminar esse estudo com os irmãos. Primeiro delas, não culpe o diabo por sua pobreza. Vamos desmistificar pobreza e riqueza. Aliás, esse título inicialmente eu tinha colocado assim: desmistifique a pobreza e a riqueza. Eu acho que ficaria até melhor do que essa. Tire a religião e a fé dos fatores pobreza e riqueza. No Brasil, isso parece que está muito ligado, a pregação evangélica, isso está muito ligado. Eu vou explicar. Não acredite que bênção tem a ver com ter, com aquisição, com promoção ou com dinheiro somente. E também não acredite que só porque você não tem, ou porque você tem pouco, é que você não é um abençoado. Essa parábola desmistifica falsas fórmulas, tais como ser rico é sinal de bênção, e ser pobre é porque se faz alguma coisa errada, você tem pecado e você está pagando por isso. Tire a religião e a fé dos fatores pobreza e riqueza. Fatores de pobreza e riqueza são fatores sociais, são consequências nos nossos dias de um capitalismo selvagem que nós vivemos. Então, não culpe o diabo pela sua pobreza e miséria, culpa o governo. Verdade. A administração financeira da nossa nação é pior do que o diabo. Você é pobre porque o governo não te deu condições para você estudar, para você crescer, para se profissionalizar melhor.
e ainda cobra tantos impostos que faz com que o seu dinheiro valha cada vez menos. E o que eu estou falando é bíblico. Provérbios 13, 23 diz assim: a lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. O dinheiro não dá. Para de dizer que quem tem é porque Deus abençoou e quem não tem é porque o diabo cirandou. Se for assim, então, os mensaleiros e agora os novos, os petroleiros, são uma bênção, né? Uma bênção. Os caras são ricos, tem dinheiro em tudo quanto é lugar. Vamos trazer os caras para pregar então aqui para a gente? Eles são ungidos. Né? E os missionários que estão lá no campo sem dinheiro, então eles são amaldiçoados. Aqueles que vivem lá no meio aqui no Brasil mesmo, no meio dos ribeirinhas e tudo mais, que não tem dinheiro para nada. Então são amaldiçoados. Isso são vícios da religião. Os testemunhos na TV sempre assim: ah, pastor, eu não tinha nada, mas agora eu tenho, aleluia. Ao longo desse texto, desde quando Jesus conta aquela parábola do mordomo infiel, e quando ele fala de servir a Deus ou a Mamon, ele nos ensina algo. Toda riqueza pertence a Deus. E se você tem algo, você é apenas um mordomo daquilo que pertence a Deus. Amém, querido? Cuide e use para a glória de Deus. Eu tenho como te explicar isso muito bem. Terminado um culto nosso aqui, era nesse salão, um rapaz me procurou aqui, na fila do abraço, do beijo. Conversamos um pouco e o rapaz estava emocionado, novo convertido na nossa comunidade. Talvez você esteja até aqui no culto, você sabe do que eu estou falando. E esse rapaz, novo convertido, emocionado, querendo assim, sabe aquela ideia? Eu dou tudo para Deus. Ele chegou assim para mim, tirou a chave do seu carro, que ele tinha acabado de ter, e ele falou: não, eu entendi que tudo tem que ser de Deus. Anésio, eu estou dando o meu carro para Deus nesse momento. E ele me deu assim nas mãos, e eu falei: você está certo disso? Posso perguntar? Ele falou: não, eu estou certo. Eu falei: tá bom. Vou recebê-lo então como você entregando para Deus. Vamos orar? Vamos. Peguei as mãos dele, as chaves, os documentos, orei junto. Senhor, eu te agradeço pelo coração desse moço que está entregando, esse carro é teu agora, em nome de Jesus, amém. Rapaz, feliz, soltou as mãos, eu falei: peraí, aqui, abre tua mão, segura isso aqui. Agora, esse carro é de Deus, pega esse carro, cuida dele, zele por ele, e se Deus precisar que você dê carona para alguém, o carro é dele, não é teu. Se você precisar ajudar alguém, o carro é dele, não é teu. Tá bom? Deus não precisa de carro para se locomover, quem precisa é você. Então, cuida desse carro. Você precisa fazer isso. Acho que eu te expliquei o que é ser mordomo. Esse rapaz estava entendendo o que era ser mordomo naquele momento. Era isso que ele estava entendendo. Então, meu irmão, hoje, entrega teu carro, tua casa, tudo mais, não é para a igreja, não. É para Deus. Mas você vai continuar usando, e use para a glória de Deus, com toda a fidelidade possível. Amém? Então, se a tua casa tiver aquela bagunça toda, a gente vai falar: a casa é de Deus, cara, cuida, né? Vamos cuidar. Isso desmistifica algumas coisas, por exemplo,
Como as pessoas que acham, por exemplo, que algumas coisas não podem passar aqui no telão, porque aqui é casa de Deus. Agora tua casa também é casa de Deus. Não é qualquer coisa que pode acontecer lá. Não é verdade? Então, nós passamos a entender melhor quando a vida e os bens. É errado ter bens? Não é, querido. Não é. Nesse sentido, se você tem um coração assim, aí sim eu passo a admirar aquele que tem muitas posses. Por quê? Porque ele tem, mas sabe que não é dele. Ele é um bom mordomo, está cuidando, está ajudando, está repartindo, está abençoando. Se você tem uma casa, use-a para ser um local de bênção. Se você tem um carro, dê carona, ajude pessoas, sirva. Você tem dinheiro, dê ofertas, ajude pessoas, contribua com obras sérias. O que você tem que você possa dar, que você possa contribuir? É assim que nós devemos agir. Segunda verdade e última, o dinheiro pode nos tornar, coloque a segunda para mim, por gentileza. O dinheiro pode nos tornar insensível aos outros. É o que o texto nos mostra. O homem tinha tanto, ele vivia a vida, ele não estava nem aí com quem estava passando necessidade. Sem perceber, irmãos, nós ficamos soberbos e não percebemos as dificuldades dos outros ao nosso redor. Talvez você chegue agora num momento seu de prosperidade, passeia, viaja, mas às vezes você comenta das suas conquistas, fazendo com que os outros fiquem desejando comer pelo menos as migalhas do bate-papo ali, né, que caem da sua mesa. Então, parece que quando a gente tem muito, ou quando as coisas nos têm, a gente perde a sensibilidade de perceber as pessoas que passam necessidade ao nosso redor. É por isso que quem já sofreu com doença é misericordioso para com quem sofre, ele entende melhor. Quem está passando aperto é mais sensível com quem está passando aperto, também como ele, mais do que aquele outro que está bem de vida. É um fato, as pessoas mais pobres são as que mais contribuem, sabiam disso? Isso é um fato aqui na nossa comunidade. Eu já conversei com outros pastores, amigos meus, é um fato em todos os lugares. Interessante, são os mais pobres que mais contribuem, não estou falando em quantidade, percentualmente, contribuem mais. As pessoas mais simples são as que mais servem e mais ajudam. Interessante esse detalhe. Eu estou falando estatística, dado, fato. Então, abra os olhos, meu irmão. Eu e você, estou falando para mim, estou falando para você. Para que o dinheiro não nos torne insensível às necessidades das outras pessoas. Às vezes nós estamos assim tão imbuídos no que nós temos que fazer com a nossa vida, que a gente não percebe alguém que pode estar sofrendo do lado de fora do portão da nossa casa. Eu quero mostrar um vídeo aqui para vocês. Vou pedir aos nossos cooperadores, não combinei com vocês, fecha aquela porta um instante para melhorar aqui a iluminação, por favor. Obrigado, queridos. Eu quero mostrar um vídeo para vocês. Eu editei esse vídeo cortando uma parte dele, porque era muito longo, logo no seu começo. Eu vou disponibilizar depois nas redes sociais para quem quiser vê-lo na sua integralidade. Roda o vídeo, por favor, e deixa o áudio aberto para mim, por gentileza. O vídeo começa com esse menino em pé pedindo, com cartaz, pedindo comida ou pedindo algo parecido, mas o vídeo fica um bom tempo assim. Por isso eu acabei abreviando aqui, pelo menos em 13 minutos de vídeo, e já peguei dessa parte onde o menino está muito frio lá no local. E ele está tremendo de frio no chão, e ele se enrola num saco plástico que ele tem.
Interessante que algumas pessoas param, notam, mas não faz nada. 2 horas ficando no frio e ninguém sequer tentou falar com ele, com aquele menino ali, morador de rua. Até que o que acontece? De repente, um morador de rua, que estava lá também, se levanta e chega até ele. E aí, meu irmão, você está bem, irmãozinho? O que aconteceu, cara? Você está bem? O que aconteceu contigo? They abandoned me when I Your was parents 7. abandoned you when you were 7 years old? When you out here all by yourself? Você não tem ninguém com você? You cold, brother? So Let me give you cold. my jacket. Você também é um morador de rua, cara? Cara, eu te entendo. Espera um pouquinho, você está fazendo frio. Eu vou te dar minha jaqueta. Deixa eu dar minha jaqueta. Vai fazer se sentir melhor. Bom, tá com fome? Ele falou, tô com muita. O homem tira ali o dinheiro do bolso, o ajuda, abraça. So much. Te amo, meu irmão. Muito obrigado. Eu sei que você é jovem. Cadê sua família? Você não tem nenhuma família? Cara, a gente tem que se comunicar, porque eu sou morador de rua, sabe? Eu sendo um morador de rua, nós temos que tomar conta um do outro. Sabe? Nós estamos bagunçados na vida. Aí aproxima-se o pessoal da TV que estavam produzindo isso. Se apresenta para ele e falou, olá, meu nome e tal, esse aqui é meu irmão. Nós estamos ali, vimos o que você fez e estamos muito tocados com o que você fez, cara. Muitas pessoas passaram por ele e você, um morador de rua, disse algo para ele. Cara, na verdade, ele é nosso irmãozinho. Ele não é um morador de rua. Ah, ele não é morador de rua? Não, olha, nós apreciamos muito o que você fez. Quero até te ajudar aqui. Aqui está uma grana para você. Aí, irmão. Obrigado, irmão. O outro também oferece, falou, eu quero também te ajudar, eu vi o que você fez. O texto fala, se você esperar até poder fazer tudo para todo mundo, em vez de fazer algo para alguém, você vai acabar não fazendo nada para ninguém. Não é o quanto damos, mas o quanto de amor nós colocamos ao dar. Provérbios 14:31 diz, oprimir o pobre é ultrajar o seu Criador, mas tratar com bondade o necessitado é honrar a Deus. Vamos ficar em pé, eu tenho mais um texto para ler com os irmãos. Me acompanhem, por favor. Não terminei ainda. Vocês viram um homem na sua simplicidade de morador de rua, num culto de adoração a Deus, de acordo com esse texto da Bíblia. Esse cara honrou a Deus. Eu fiz uma coletânea do texto de Salmos 41, de 1 a 3, em 3 versões, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Nova Versão Internacional e a Mensagem. E quero colocar o Salmo 41 aqui para vocês com essa tradução. Coloque para mim. Felizes são aqueles que ajudam os pobres. Tema da mensagem de hoje. Pois o Senhor Deus os ajudará quando estiverem em dificuldades. O Senhor o protegerá e preservará a sua vida. Ele o fará feliz na terra e não o entregará ao desejo dos seus inimigos. Se estamos
doentes ou acamados, minha está diferente. Se você estiver doente e acamado, o Eterno será o teu enfermeiro. Ele cuidará de você até a sua recuperação. Por último, Mateus 5, versículo 7, usando agora a tradução de Almeida. Podemos falar todos juntos esse texto? Vamos lá? Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém. Que Deus nos leve a pregar o Evangelho a toda criatura dessa maneira. Jesus ressuscitou e falou com seus discípulos: agora vão e façam discípulos em todas as nações. Ele diz assim: ensinando-os a guardar as coisas que eu ensinei para vocês, como essa, por exemplo. Pai, mãe, ensine os seus filhos a dar. Irmãos queridos, ensine sua família a dar. Vamos ser misericordiosos, bondosos. Vamos suprir as necessidades de quem precisar de uma força. Vamos valorizar as pessoas e conhecer as pessoas que nos servem, ou aquelas pessoas que parecem um objeto de tão... todo mundo passa por ela e não anota. Como talvez aquela pessoa que recolhe o lixo na praça da alimentação onde você come todo dia. Está na hora da gente perceber essas coisas. Uma frase desse morador de rua que me marcou, ele falou: irmãozinho, nós temos que nos comunicar, porque eu sou morador de rua também, e a gente tem que ajudar um ou outro. Está na hora da gente compreender as necessidades dessas pessoas também. Amém? Vamos terminar com uma oração e um cântico, estaremos encerrados. Feche teus olhos, vamos orar. Senhor, dá-nos um coração como o coração de Jesus, Senhor. Ensina-nos a ter compaixão, a amar como o Senhor amou, a colocar nossas vidas para servir àqueles que estão necessitados. Leva-nos a ser cristãos não só de palavras, mas em ações também. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém.